considera uma pessoa muito lenta para superar os acontecimentos negativos? Vamos entender sobre isso para você não ficar se rotulando mais? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vindo ao canal Terapia em Minutos e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o tempo que cada pessoa leva para superar uma situação difícil. É comum eu ouvir por aqui algumas pessoas que ficam se rotulando como lentas, que não superam nada, ficam para sempre carregando as experiências negativas e não conseguem superar. Então vamos entender um pouco sobre isso aqui para você perceber que a subjetividade tem tudo a ver com esse tema e que é preciso considerar alguns pontos antes de concluir e se rotular de que você é uma pessoa lenta. Já vai deixando aqui algum comentário que você queira compartilhar com a gente, deixa o seu like também e me assiste até o final. Vamos lá, a primeira coisa que eu preciso falar com você é sobre a sua subjetividade, ou seja, aquilo que é único em você. Não existe um tempo padrão esperado para uma pessoa superar cada evento da vida. Então não tem como a gente estabelecer, uma tabela de acontecimentos negativos e o tempo para superar aquilo. Imagina se fosse possível padronizar isso, e colocar em uma tabela assim: o término de um relacionamento supera em 3 meses, o luto supera em 6 meses, o desemprego supera em 1 ano. Então não existe uma tabela, não existe esse tempo. Você vai precisar se conhecer e considerar a sua subjetividade na hora de refletir sobre isso. Claro que existem alguns fatores que fazem com que algumas pessoas tenham maior facilidade de superar acontecimentos negativos do que outras. Existe uma série de variáveis para fazer com que uma pessoa possa ser mais resiliente que a outra. E aí é nessa hora que entra, sim, esse conceito de resiliência, que é aquela ideia, da pessoa conseguir superar algo que passou. O termo resiliência é algo que consegue voltar no seu formato original depois de ter sofrido um abalo. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo mais sobre resiliência e a gente consegue entender um pouco mais isso. Então você vai precisar analisar. Hoje, você se considera uma pessoa resiliente? Você acha que você supera as coisas? Quando você olha para a linha do tempo da sua vida, você consegue perceber que você tem ali acontecimentos marcantes, mas que hoje você superou? Então vai se analisando, vai se perguntando aí enquanto você assiste esse vídeo. Uma coisa muito importante que você precisa saber, até para preservar a sua relação com você mesmo, para que você tenha uma relação positiva com você, é você não se julgar. Eu falei no começo do vídeo que eu ouço algumas pessoas que acabam se rotulando como uma pessoa lenta, e elas começam a se comparar, elas falam assim: fulano passou por isso também, passou por um término de relacionamento, passou por um episódio de traição no relacionamento e já superou e eu tô aqui ainda. Esse termo ainda, como se ela não aceitasse estar naquela posição de sofrer por aquilo. Ela acha que ela já devia ter superado, que ela devia ter virado a página e tudo mais. Claro que a superação é importante, claro que esse movimento, simbólico de virar a página, ele é importante também para a nossa saúde emocional, mas você não deve se julgar por isso não ter acontecido. É preciso você analisar o que está por trás desse sentimento, o que isso representa para você, e é nessa hora que você vai precisar considerar muito qual é o seu significado de superação. Algumas pessoas acham que superação é você ficar completamente indiferente àquilo que você viveu de doloroso. E eu preciso te falar que pode ser que não aconteça exatamente assim. Algumas pessoas podem encontrar essa indiferença e elas olharem para aquele acontecimento da vida e falar: olha, hoje eu não sinto mais nada sobre aquilo, eu nem sofro, eu conto de forma tranquila aquilo que eu passei porque não me dói mais nada. É verdade, algumas pessoas conseguem encontrar esse tipo de resultado. Já outras, dependendo do que ela vivenciou,
A superação não vai significar indiferença. Existem acontecimentos tão dolorosos na vida de alguém, quando ela lembrar, ela vai se incomodar. O que pode determinar que ela superou é o poder que aquela marca negativa exerce na vida dela atual. Se aquele evento negativo não exerce mais nenhum poder sobre a vida dela, pode ser que ela tenha superado, sim. A diferença é que ela não vai conseguir olhar para aquilo e falar assim: não dói mais nada, nem me aborrece lembrar daquilo, fiquei indiferente. Existem acontecimentos que a gente não consegue encontrar essa posição de indiferença. Então você precisa analisar. Se você estiver esperando que a indiferença apareça para você achar que você superou, pode ser que você nunca supere determinado assunto, porque tem assuntos que são dolorosos, sim. E você vai perceber que quando toca no assunto é desconfortável. E você não é obrigado a falar disso, a se expressar disso o tempo todo para você achar que superou alguma coisa. Isso é muito subjetivo, por isso que você precisa se conhecer e se respeitar. Além disso, a gente deve destacar também aquilo que eu mencionei no começo do vídeo, que existem algumas pessoas que têm uma facilidade maior em exercer a resiliência para eventos negativos do que outras pessoas. E isso é possível por uma série de variáveis de fatores. Vou dar um exemplo aqui, porque também tem a ver com a genética, com a sua saúde mental. Então, a gente precisa analisar e considerar isso. Por isso que a comparação não cabe em hipótese alguma, porque você não sabe o histórico daquela pessoa, você não sabe o que tem por trás daquela pessoa que faz com que ela consiga ser mais ou menos resiliente. Se a gente falar aqui de uma pessoa que recebeu um diagnóstico de depressão, por exemplo, ela pode ter mais dificuldade em superar eventos negativos do que uma pessoa que não tem esse diagnóstico. Então, superar uma coisa, um evento negativo, não é só da ordem da boa vontade, ou seja, não superou porque não quer. Não é tão simples assim. Não dá pra gente reduzir e falar que só não superou porque não quer. Porque a pessoa fica ruminando aquele pensamento, porque ela não abre mão daquela dor, ela fica agarrada, segurando aquela dor porque ela quer. Não é bem assim. Existe uma série de fatores. Então, se você está aqui nesse vídeo e você trata a depressão, é importante que você saiba que talvez você vai levar um pouco mais de tempo para superar, comparado a uma pessoa que não tem um transtorno depressivo. E o fato de você ter uma condição na saúde mental também não te coloca impotente de superar eventos negativos. Você não é incapaz de superar eventos negativos. Essa capacidade de superação, ela está dentro de você. Só que você vai precisar respeitar o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo para superar determinada situação que te marcou. Outra coisa também que eu preciso falar é sobre a importância de você não achar que a superação ela é automática. Existem sim fatores positivos relacionados ao tempo. O tempo, ele nos ajuda a elaborar emocionalmente as coisas. O tempo, ele também pode dar uma sensação de... Ai, meu Deus, a palavra. Deixa eu lembrar aqui, peraí. Vou tentar explicar de outra forma, não lembro a palavra. O tempo, ele pode nos ajudar também a diluir um pouco a intensidade dessa dor que a gente sente quando o evento ele tá tão recente. Só que você precisa entender, nem sempre e nem todos os eventos eles vão ser superados de forma automática. Ou seja, eu não faço nada para superar aquilo. E se você não faz nada para superar alguma coisa, aquilo vai ficar ali. Algumas pessoas escondem embaixo do tapete, acumulam as suas pendências emocionais e vivem 5, 10, 15, 20 anos com aquilo e acha que vai ficar por isso mesmo, vai esconder o problema e vai deixar de doer. Só que uma hora essa conta chega, uma hora esse tapete fica alto e quando vê, você precisa acessar esse lugar e resolver as suas questões emocionais. É importante que você não fique parado de braços cruzados diante de algo que você precisa superar. Em alguns momentos, você pode se respeitar e falar assim, eu não quero tocar nisso agora. Isso acontece na terapia. Nem sempre o paciente está disposto a tocar naquilo ali agora, porque dói, porque machuca falar de determinado assunto, mexer naquele lugar, incomoda. Então isso deve ser respeitado e a pessoa pode se permitir fazer isso no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo.
mas sabendo que vai chegar um dia de tocar naquilo ali. É preciso para o seu processo de melhora emocional, de superação das suas dores. Eu costumo dizer isso, né? Que falar daquilo não vai fazer aumentar mais a dor do que a dor que você já conhece. Você já conhece o quanto dói isso. Então, falar daquilo é só contribuir para a melhora, entendeu? É contribuir para a melhora. Algumas pessoas acabam se sabotando, né? Quando elas fogem muito de resolver as suas pendências. Então, até pode ser considerado aí uma sabotagem. Mas você precisa respeitar o seu próprio tempo. Vai devagar, mas vai. Se abre devagar, mas se abre. Se permite. Porque as questões emocionais, elas não vão se resolverem automaticamente. Como se você não precisasse fazer nada diante daquilo que precisa ser superado. Você tem uma responsabilidade atuante diante daquilo. Você pode pensar assim, mas Júlia, eu não causei aquilo. Aconteceu tal situação comigo e me traumatizou. Então hoje eu não sou responsável por resolver. Alguém tem que vir aqui resolver esse trauma meu, porque não fui eu que causei. Então não sou eu que tenho que resolver. Deixa eu te falar. Tudo bem, compreendo que você possa pensar assim. Mas você é responsável por administrar aquilo que você sente. De fato, você pode não ser responsável em resolver tal problema, mas você é responsável em administrar como esse problema bate em você, como ele repercute em você. Entende a diferença? E é para o seu próprio benefício. É para o seu bem-estar. Então esse vídeo é para te proporcionar uma reflexão, um alerta, para que você se respeite no seu próprio tempo de superar. Pare de se rotular que você é uma pessoa lenta, que levou mais tempo. Você já sabe que tem várias variáveis aí que podem interferir no tempo de superação de cada pessoa, de cada evento. Mas saiba que você precisa se posicionar diante disso para superar determinada situação. Então lembre-se que antes de virar a página de um assunto, você precisa fazer o que com essa página? Terminar de escrever. A gente não vira a página de algo se a gente não terminou de escrever até embaixo e colocar o ponto e virar. Então você precisa fazer esse movimento, de terminar de escrever. E esse terminar de escrever antes de virar a página é muitas das vezes ressignificar aquele evento negativo. É você olhar para ele e saber que você não pode mudar aquele passado, mudar aquele acontecimento, mas você pode mudar o significado que ele tem para você, para que você consiga aceitar e superar isso. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de compartilhar com alguém que você sabe que está passando por algo difícil, que precisa superar uma situação. Encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Se inscreve também no canal e a gente se vê no próximo vídeo.